pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter a nossa última aula de substituição eletrofílica aromática. Iremos estudar a reatividade de anéis já substituídos e também a sua influência na entrada de novos grupos através de outras reações de substituição eletrofílica aromática. Antes vamos ver o conceito de ativação, desativação e orientação. Se houver um grupo Y já presente no anel aromático e nós formos introduzir, por exemplo, um grupo nítrio, qual será a posição que esse grupo nítrio vai entrar? Quando nós falamos em ativação e desativação, estamos nos referindo à velocidade de uma determinada reação de substituição eletrofílica comparado com o benzeno, ou seja, o anel não substituído. Tá? Isso aqui é um mapa de potencial eletrostático, onde está mais vermelho nós podemos ver que tem uma maior densidade eletrônica e mais azul seria uma região mais deficiente em elétrons. Então, quando, por exemplo, a gente tem uma carbonila, nesse caso aqui, uma carbonila de aldeído, podemos observar que a densidade eletrônica ela fica mais acentuada no átomo de oxigênio, que é mais eletronegativo, mas não apenas por conta disso, mas também porque existe aqui uma possibilidade de ressonância da carbonila em que o par de elétrons vai para o átomo de oxigênio e esse carbono aqui ficaria positivo, então fazendo com que haja um deslocamento da densidade eletrônica do anel aromático no sentido da carbonila. Podemos observar aqui a coloração vermelha no caso do fenol, quando comparado ao benzeno, ao clorobenzeno e ao benzaldeído. Então nós observamos que esse anel aqui do fenol ele estaria mais ativado, mais enriquecido em elétrons e dessa forma a substituição eletrofílica aconteceria mais rapidamente no fenol devido a essa maior densidade de elétrons. E a questão da orientação tem a ver com a entrada de um novo grupo, um novo substituinte, no anel aromático que já esteja substituído. O fato é que um anel já substituído, ele vai orientar, vai induzir a entrada do próximo grupo numa determinada posição. Então, como já foi dito, os grupos ativadores ou ativantes são grupos que doam elétrons, doam densidade eletrônica para o anel aromático, seja por efeito indutivo, seja por ressonância. E esses grupos ativadores, eles vão aumentar a velocidade da reação quando comparada com o benzeno. Os desativadores ou desativantes são aqueles que retiram a densidade eletrônica do anel aromático, seja por efeito indutivo, seja por ressonância. Isso vai diminuir a velocidade da reação quando comparada com o benzeno. Então aqui nós temos as velocidades para a reação de nitração, considerando o benzeno. O fenol tem um grupo ativador, então vai aumentar a densidade eletrônica do anel e vai aumentar também a reatividade. E nesse caso aqui a gente tem o átomo de cloro, que é um grupo eletroatrator, vai diminuir a velocidade da reação comparado com o benzeno, e o nitrobenzeno vai diminuir mais ainda. Nós vamos ver a razão porque essas velocidades relativas são reduzidas em relação ao benzeno. Esses grupos que retiram elétrons têm algumas nomenclaturas, podemos chamá-los de grupos puxadores de elétrons, retiradores de elétrons,
receptores de elétrons ou eletroatratores. E os grupos que doam elétrons por efeito indutivo ou por ressonância podem ser chamados de eletrodoadores, empurradores de elétrons ou doadores de elétrons. Então, como já mostrei para vocês, agora fica mais claro, né, para a gente que esse grupo aqui, o fenol, então, ele é mais enriquecido em elétrons, tá? Quando olhamos esse mapa de potencial eletrostático, e podemos compreender, então, aquela velocidade da reação 1000 vezes mais rápida, a reação com fenol, quando comparada com a reação com o benzeno. Podemos observar aqui no caso do clorobenzeno, essa região do anel aromático está menos avermelhada que a do benzeno, e a do benzaldeído se encontra menos avermelhada ainda, tá? Isso aqui para a gente entender que essa redução da densidade eletrônica do anel vai afetar grandemente a velocidade da reação, uma vez que a reação é de substituição eletrofílica. Então, o eletrófilo ele precisa encontrar a densidade eletrônica do anel aromático para que a reação ocorra. E quanto mais rico em elétrons estiver esse anel aromático, ou seja, com a presença de grupos doadores de elétrons, mais rápida será essa reação. Ou seja, o anel estará mais ativado comparativamente à velocidade da reação no benzeno. Quanto à orientação, que nós temos dois exemplos em que podemos observar a halogenação, no caso a bromação, do tolueno, que é o metilbenzeno. O bromo entra na posição orto e na posição para. A posição orto é a posição 2 em relação a um substituinte presente no anel, né, que a gente tem uma hidroxila. Esse carbono adjacente aqui seria a posição 2, então posição orto, tanto esse aqui quanto esse aqui. A posição 3 seria a posição meta e a posição 4, posição para. Nesse caso aqui, da bromação do nitrobenzeno, nós observamos que o bromo entraria na posição meta, tá? Essa questão da entrada do novo grupo, do novo substituinte no anel já substituído, tem a ver com a orientação, e nós vamos ver também a razão para que isso ocorra. Então, começar mostrando para vocês os desativadores fortes, que são orientadores ou direcionadores meta. Então, os desativadores fortes, eles orientam a entrada de um novo substituinte na posição meta. Aqui nós temos alguns dos principais desativadores fortes. Normalmente serão grupos ou com carga positiva, como é o caso aqui do sal de amônio quaternário. Tá, essa ligação aqui é com o anel aromático, tá, em todos esses substituintes. Ou com um grupo que tenha um delta mais muito acentuado, ou seja, que seja muito deficiente em elétrons, quase contendo uma carga positiva, que seria todos os compostos carbonilados, aldeíde, cetona, éster, nitrila, que é um derivado de ácido carboxílico, amida, ácido carboxílico mesmo, tá? Todos esses têm a carbonila, que, como já mostrado, a carbonila possui uma forma de ressonância em que a carga negativa vai para o oxigênio do par de elétrons da dupla e o carbono fica positivo, tá? Numa forma de ressonância da carbonila. O grupo nítrio, ele também tem uma carga positiva no nitrogênio, devido ao fato de fazer 4 ligações, né? O par de elétrons livre do nitrogênio é doado para um átomo de oxigênio, e dessa forma ele fica positivo, o nitrogênio, tá? Então, o grupo nítrio é um desativador forte também. E aí nós podemos observar que o produto
dos desativadores fortes são majoritariamente na posição meta. Não significa que não vai acontecer a formação do produto nas posições orto e para, mas majoritariamente vai ocorrer na posição meta. Então aqui nós observamos a forma como os grupos desativadores fortes, eles deixam o anel aromático deficiente em elétrons. Então aqui nós temos um composto carbonilado, aqui uma nitrila e aqui um grupo nítrio. Tá? Então o que acontece é que o par de elétrons da carbonila vai para o oxigênio e começa então a se fazer ressonância no anel aromático. Tá? Vai estabilizar a carga positiva que seria formada aqui no carbono e fica essa carga positiva nesse carbono que vai ser deslocalizada aqui através de ressonância, ou seja, esse anel aromático, com a presença de uma carbonila, vai ficar deficiente em elétrons. A mesma coisa nós observamos quando há a presença de uma nitrila, por exemplo, em que um par de elétrons aqui da tripla vai para o nitrogênio e aqui a deslocalização dessa dupla, onde esse carbono ficaria positivo, né? E aí a carga positiva do anel aqui vai fazer ressonância também, deixando esse anel aromático deficiente em elétrons. Podemos observar que a mesma coisa vai acontecer aqui com o grupo nítrio e também com todos os demais grupos eletroatratores, tá? Que podem tirar a densidade eletrônica do anel através de ressonância ou de efeito indutivo. Dessa forma, deixando o anel aromático desativado para reação de substituição eletrofílica aromática. Agora nós vamos ver os desativadores fracos. Desativadores fracos são os halogênios. Tá? Então aqui nós observamos que eles orientam orto e para. Então, os desativadores fortes orientam meta e os desativadores fracos orientam orto e para. Por que eles são considerados desativadores fracos? Da mesma forma que eles podem retirar elétrons do anel aromático através de efeito indutivo, uma vez que os halogênios são mais eletronegativos que o carbono, então vão puxar para si densidade eletrônica. Por outro lado, cada um desses halogênios possui 3 pares de elétrons livres, né? 3 pares de elétrons não ligantes. E esse par de elétrons pode fazer ressonância com o anel aromático. Tá? Então, ao mesmo tempo em que eles retiram elétrons por efeito indutivo, eles doam também por ressonância. No caso dos halogênios, o fator de maior impacto é o efeito indutivo, ou seja, existe uma prevalência aí do efeito retirador de elétrons e por isso são considerados grupos desativadores fracos. Os ativadores fortes e fracos, eles orientam orto e para também, tá? Então, não existe grupos ativadores ou ativantes que orientem meta. Todos os ativadores orientam orto e para. Tá? Então, aqui nós podemos observar, no caso da metila, que é um grupo alquila, que é doador de elétrons por efeito indutivo. Só lembrar aí do que acontece, por exemplo, quando a gente tem um carbocátion, né, e os grupos alquila, eles doam densidade eletrônica para o anel aromático. Por que a hidroxila é um ativador, e é um ativador forte comparado, por exemplo, com os halogênios, como acabamos de ver, que são desativadores fracos, sendo que o oxigênio também tem par de elétrons e também tem uma alta eletronegatividade. O que acontece é que, se lembrarmos dos conceitos de acidez e basicidade, nós vamos lembrar que o oxigênio e o nitrogênio eles têm uma basicidade maior.
tá? Então, a ressonância, no caso do oxigênio e do nitrogênio, é mais efetiva do que o efeito indutivo, ou seja, o que vai ser preponderante é o efeito ativador, uma vez que, embora a hidroxila esteja puxando elétrons pela diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o carbono, o oxigênio ele doa elétrons para o anel aromático, tá? Por ressonância. A mesma coisa vai acontecer com o nitrogênio. Nesse caso aqui específico, a gente tem um grupo acetamida, em que aqui o nitrogênio está ligado a uma carbonila, né? Isso aqui é uma amida, e então isso aqui seria um grupo considerado de moderado a forte, tá? Por quê? O par de elétrons do nitrogênio está fazendo ressonância com o anel aromático, mas também está fazendo ressonância com a carbonila aqui, tá? Então, o par de elétrons, nesse caso aqui, né, desse átomo de nitrogênio, não está totalmente comprometido com a ressonância do anel. Recapitulando aqui, os grupos ativadores, sejam fracos ou fortes ou moderados, né, eles orientam orto e para. Os ativadores fracos são aqueles que contribuem com densidade eletrônica para o anel aromático através de efeito indutivo. São principalmente os grupos alquila. E os grupos derivados de oxigênio, pode ser fenol ou éter, né? Um éter que teria um grupo alquil no oxigênio, são doadores de elétrons para o anel aromático por ressonância, assim como os derivados nitrogenados, tá? E dessa forma são ativadores fortes. Então, voltando à questão da orientação, agora nós vamos ver como um substituinte presente no anel aromático, ele vai induzir a entrada do próximo substituinte, tá? Então, se a gente tiver essa reação de nitração, por exemplo, onde é que vai entrar o grupo nitro dependendo desse grupo Y? Nós vamos ver dois fatores que influenciam nessa reatividade, tá? Nessa orientação. Então vamos considerar, por exemplo, um fenol que nós vimos no slide anterior, que é um ativador forte, tá? Então, ó, o par de elétrons do oxigênio vai fazer ressonância aqui com o anel aromático. Então, esse par de elétrons aqui, ele vem, ó, continua fazendo ressonância, né? Que esse par de elétrons vem para esse átomo de carbono que fica aqui, depois faz novamente a dupla, esse par de elétrons vem para esse átomo de carbono. Ou seja, esse anel aromático está enriquecido em elétrons quando comparado com o benzeno, tá? E majoritariamente nós vemos que essa carga ela fica concentrada nos carbonos orto, ó, orto aqui e na posição para. Por isso que nós vimos que o grupo ativador forte, ele orienta orto e para, tá? Devido a essas formas de ressonância aqui do fenol, né? E a mesma coisa vai acontecer para os desativadores fracos, que são os halogênios. Como já foi dito, eles podem fazer ressonância com um dos seus três pares de elétrons livre, né? O cloro, o bromo e o iodo, e o flúor, tá? E vai enriquecer essas posições aqui com elétrons, favorecendo a substituição eletrofílica nas posições orto e para também. Quando nós vemos agora um grupo eletroatrator forte, como o caso do grupo nitro, nós vamos entender por que eles orientam meta. Tá? Então, se nós formos fazer as formas de ressonância para o nitrobenzeno, nós vamos ver aqui um par de elétrons da ligação NO indo para o oxigênio. Esse par de elétrons se desloca para formar a ligação com o nitrogênio, formando a carga positiva aqui no carbono orto, que vai ser deslocalizada, né, essa carga, ó,
com a ressonância aqui desse par de elétrons, a carga positiva agora fica na posição para e, ocorrendo novamente, a ressonância fica na outra posição orto. Tá? Então, dessa forma, nós observamos que quando um grupo ele for entrar para fazer a substituição eletrofílica nessa molécula aqui, onde Y seria o grupo nítrio, as posições orto e para, elas ficam deficientes em elétrons. Tá? E aí, quando o grupo, o novo substituinte, ele vai entrar em uma das posições ali do anel aromático, preferencialmente a reação vai acontecer na posição meta, porque não está delta mais, ou seja, não está deficiente em elétrons. Tá? Então, isso aqui é a primeira razão para a gente compreender aí por que os grupos doadores de elétrons, eles orientam orto e para, e por que grupos eletroatratores fortes, eles orientam meta. Então, essa aqui é a primeira racionalização. Existe ainda mais uma outra razão que nós vamos ver agora para essa orientação. Então, vamos considerar um ativador forte, como o fenol. Se nós formos fazer a reação de nitração, considerando que o grupo nítrio vai entrar na posição orto, ou seja, vai ter um ataque orto. Então, a gente teria a formação do carbocátion, que nós já vimos em uma aula passada, que é a etapa lenta do processo. Esse carbocátion aqui, ele pode ser estabilizado tanto pela dupla do anel, quanto por esse par de elétrons aqui do oxigênio. Tá? Então, outras formas de ressonância são, como eu falei aqui, ó, esse par de elétrons da dupla se deslocando aqui, forma esse carbocátion. Tá? Aqui pode ser estabilizado novamente por esse par de elétrons, fazendo ressonância, e aí nós teríamos esse outro intermediário aqui, esse outro carbocátion. Tá? Suponhamos agora que haja um ataque do grupo nítrio na posição meta. E aí vai romper, a ligação aqui da dupla. Esse carbocátion ele vai ser estabilizado por ressonância aqui, ó, com a dupla. Vai ficar agora aqui o carbocátion, que pode novamente fazer ressonância com essa dupla aqui. A carga positiva ficaria aqui nesse carbono. Vamos supor agora que haja um ataque em para, na posição para. Então, se romperia aqui a dupla, a gente teria esse carbocátion, que vai ser estabilizado aqui, ó, por ressonância com essa dupla, formando esse carbocátion que, como já vimos aqui na situação de cima, pode ser tanto estabilizado pelo par de elétrons do oxigênio, quanto por essa dupla aqui. Então, a gente teria agora esse intermediário, se o par de elétrons do oxigênio estabilizar o carbocátion, ou teríamos aqui a possibilidade do par de elétrons da dupla estabilizar o carbocátion. Agora o carbocátion ficaria nessa posição. Quando nós olhamos a energia relativa de todos esses intermediários carbocátion gerados aqui, considerando um possível ataque em orto, meta ou para no anel do fenol, nós vamos ver o seguinte: existem duas estruturas que são mais estáveis, tá? Que são as estruturas em que o oxigênio ele também pode participar da ressonância. Isso não acontece no ataque em meta. Tá? Então, quando a reação acontece em orto e em para, tem as formas de ressonância que existem na reação quando o ataque é em meta, mas tem uma forma de ressonância adicional em que o oxigênio ele também pode contribuir com uma forma de ressonância, deixando então esse intermediário tanto do ataque em orto quanto do ataque em para mais estabilizado. Então, além da questão que nós vimos no slide anterior, em que o fenol enriquece
o anel aromático com densidade eletrônica por ressonância, deixando um delta menos, ou seja, a carga negativa, a densidade eletrônica mais concentrada em orto e em para, também existe essa questão energética, que quando há um ataque de um grupo na posição orto ou na posição para, existe a formação de uma maior quantidade de formas de ressonâncias, tanto no ataque orto quanto no para, e também a formação de um intermediário mais estável. Então essas são as razões que favorecem um ataque em orto ou em para quando a gente tem grupos ativadores, sejam fortes ou fracos. Aqui vou mostrar agora com um ativador fraco, que seria um grupo alquila, a metila nesse caso, tá? Para a gente ver que se o grupo nítrio entra aqui na posição orto, o carbocátion fica no carbono que está ligado à metila, tá? Então vai poder fazer ressonância aqui com essa dupla, a carga positiva fica aqui, tem uma nova forma de ressonância, tá? Mas sendo que uma das formas de ressonância está sendo estabilizada adicionalmente pela presença do grupo metila por efeito indutivo. Quando o ataque é em meta, não existe essa possibilidade de estabilização através de efeito indutivo. O que acontece aqui, a estabilização do carbocátion é unicamente pela ressonância das duplas do anel. Quando acontece o ataque em para, o grupo nitro entra aqui em para, forma esse carbocátion, que vai sendo estabilizado por ressonância aqui, mas também há uma forma canônica em que a carga positiva fica no carbono ligado à metila. Dessa forma, a metila aqui nesse intermediário e nesse intermediário pode estabilizar esse carbocátion por efeito indutivo, fazendo então com que esse intermediário seja mais estável e dessa forma o ataque em orto e em para é mais favorecido também. Agora nós vamos ver por que os halogênios orientam orto e para, mas também são considerados como desativadores. Então aqui nós temos clorobenzeno, suponhamos que haja o ataque na posição orto. Vamos ter a presença desse carbocátion, que pode ser estabilizado tanto pela ressonância aqui com a dupla, como também através da ressonância com um desses pares de elétrons não ligantes aqui do átomo de cloro, formando então esse intermediário. Suponhamos agora que haja essa ressonância, né, com essa dupla aqui, né, que também vai ocorrer. Então nós teríamos a carga positiva aqui nesse carbono, tá? E essa dupla pode novamente migrar aqui e nós teríamos então o carbocátion então nessa posição. Considerando agora o ataque em meta, nós teríamos o carbocátion aqui nessa posição, fazendo ressonância agora, o carbocátion estaria aqui, e mais uma forma de ressonância, o carbocátion aqui nessa posição. Se nós fizermos agora o ataque em para, o carbocátion ficou aqui no outro carbono da dupla, que foi estabilizado por ressonância, formando esse intermediário. Da mesma forma que ocorreu aqui em cima, o par de elétrons do cloro também pode estabilizar essa carga positiva, que é o que ocorre aqui, ou esse par de elétrons da dupla pode continuar fazendo a ressonância, que é o que ocorre aqui, e a formação, então, dessa carga positiva. Da mesma forma que ocorre com o fenol, nós temos aqui duas estruturas mais estáveis, que são quando o halogênio ele doa elétrons para estabilizar aquela carga positiva gerada, tá? Então, além da quantidade de formas de ressonância que tem no ataque em meta, tem uma forma de ressonância adicional e
que é mais estável. Tá? Então, além de ter mais uma forma de ressonância, essa forma de ressonância apresenta uma maior estabilidade. Como já foi mencionado, esse efeito de ressonância do halogênio ele serve apenas para orientar a entrada do novo substituinte, que vai se dar preferencialmente em orto e em para. Mas o halogênio ele tem o seu fator de efeito indutivo bastante acentuado quando comparado com a ressonância. Por isso é observado que os halobenzenos são desativados quando comparados com o benzeno, e isso é atribuído ao efeito indutivo dos halogênios. Agora nós vamos ver mais uma razão por que os desativadores fortes orientam meta. Então vamos considerar aqui o benzaldeído. Esse carbono aqui da carbonila se encontra delta+, mas como já foi dito, existe uma forma de ressonância em que esse carbono aqui fica positivo e o oxigênio fica negativo. Tá? E esse carbono positivo vai retirar a densidade eletrônica do anel, tá? Fazendo com que esse anel aqui fique desativado em relação à substituição eletrofílica no benzeno. Então, suponhamos que haja o ataque na posição orto. Vai haver a formação dessa carga positiva aqui, que está perto da carga positiva na carbonila. Tá? Esse par de elétrons pode estabilizar essa carga positiva e essa outra dupla aqui também vai se deslocalizar para agora gerar carga positiva nesse carbono. Quando o ataque é em meta, nós temos agora o carbocátion nessa posição, o par de elétrons da dupla se deslocaliza, formando aqui a carga positiva nessa posição e, mais uma vez, a deslocalização aqui e a carga positiva fica nessa posição. Quando há o ataque na posição para, a gente vai ter esse carbocátion que vai ser estabilizado aqui por ressonância, gerando essa carga positiva e a dupla vai estabilizar esse carbocátion. Agora o carbocátion vai ser gerado nessa posição. Então o que nós podemos observar? Tanto se houver o ataque em orto quanto em para, nós temos a formação de um intermediário em que a carga positiva está no carbono muito delta+. Ou seja, o que vai acontecer aqui? A carga positiva perto de um centro muito positivo. Então, isso vai desestabilizar o intermediário e, consequentemente, vai ser o intermediário menos estável entre todos os possíveis aqui. Tá? Então, o desativador forte ele vai orientar a meta pela razão que já vimos anteriormente, em que a ressonância do próprio anel, antes de haver qualquer reação, faz com que o par de elétrons venha para o oxigênio e essa dupla aqui, ela estabilize o carbocátion que seria gerado no carbono da carbonila. Então, a carga positiva vem aqui para orto, que vai ser deslocalizada agora para para e depois novamente vai para outra posição orto. Ou seja, as formas de ressonância sendo analisadas no benzaldeído não substituído indica que existe uma deficiência de elétrons na posição orto e também na posição para. E isso já vai favorecer a reação acontecer em meta. E também quando olhamos energeticamente a reação em cada uma das posições, nós observamos que tanto o ataque em orto quanto em para fazem com que haja a formação de um intermediário que é menos estável, porque o carbocátion fica próximo do centro positivo aqui do grupo muito eletroatrator, tá? Lembrando aqui o exemplo é para benzaldeído, mas vai acontecer com todos os compostos carbonilados, uma vez que vão ter a C-O, com a presença do grupo nítrio, com a presença de trimetilamônio, dentre outros. Tá? Então, quando houver
um grupo desativador forte, a tendência é que o ataque preponderante seja na posição meta. E quando houver 2 ou mais grupos já presentes no anel aromático competindo pela orientação, ou seja, já há a presença ali, por exemplo, nesse caso aqui, um ativador forte, um ativador fraco. Como é que a gente vai saber onde vai entrar o novo substituinte quando ocorrer aqui uma reação? Tá? Nesse caso aqui, nós já vimos que o ativador forte, ele aumenta a velocidade da reação em relação ao ativador fraco. Tá? Então, quando tiver um ativador forte e um ativador fraco, quem vai ganhar é o ativador forte. Então, a reação deveria acontecer nas posições orto. Aqui não acontece na para porque já está substituída, tá? Mas lembrando que os ativadores orientam orto e para. Se nós tivéssemos um ativador forte e um desativador forte, qual dos dois ganharia? Lembrando que o desativador forte ou fraco, eles diminuem a densidade eletrônica no anel aromático, diminuindo a velocidade da reação. E o ativador é o contrário, ele aumenta a velocidade da reação por enriquecer o anel aromático com densidade eletrônica. Então, quando houver esse tipo de competição aqui, quem vai ganhar é o ativador forte. E aí as posições que poderiam ser substituídas serão essas aqui destacadas, sendo que dificilmente uma posição entre 2 substituintes vai ser substituída, tá? Porque existe aqui um impedimento estéreo, né? Ou impedimento estérico ou impedimento espacial, que está relacionada ao volume dos substituintes presentes no anel aromático. Então, quando for acontecer esse tipo de substituição, vai ser muito difícil de acontecer. Tá? Então, nesse caso aqui, quem vai ganhar o ativador forte seria essa posição orto ou essa posição para, que vai ser favorecida para acontecer a reação. Então, qual seria a ordem quando nós tivermos competição dos efeitos direcionadores? O desativador forte vai perder para o desativador fraco, que perde para o ativador fraco, que perde para o ativador forte. Tá? Então, essa seria a ordem. O ativador forte vai ganhar do ativador fraco, que ganha dos desativadores. Tá? Sendo que o que menos orienta, direciona a entrada de um novo substituinte é o desativador forte. Então, é isso por hoje, tá? E assim a gente encerra essa parte de substituição eletrofílica aromática. Até a próxima aula.